Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui da nossa disciplina de Física 1. No vídeo de hoje eu vou falar sobre notação científica, ordem de grandeza e estimativas de ordem de grandeza, certo? São conceitos bem simples, né, tranquilos aqui da gente entender, mas muito importantes, principalmente do ponto de vista de representação, né, em relação as grandezas físicas, né? Principalmente aquelas grandezas com valores muito grandes ou valores muito pequenos, ok? Então nós temos aqui, por exemplo, ó, o raio equatorial, né, da Terra aí 6.378.136,6 metros, né? Eu até escrevi aqui em metros, né, para a gente ver, ter noção desse valor, né? Então parece um número muito grande, difícil da gente entender do que está se tratando, do que está se falando, né? Então, é mais interessante a gente reescrever esse valor de uma forma conveniente, né? Dentro do que a gente vai entender aqui, do que a gente chama de notação científica, ok? Outro exemplo, a população da Terra aí em 795 milhões 482 mil habitantes, né? Então, do que se trata a notação científica? Antes disso, só recordar aqui, ou só falar um pouquinho sobre a representação utilizando potência de 10. Tá? Eu até destaquei aqui para a gente não misturar as coisas, né? Quando eu falo em potência de 10, o que a gente quer dizer com isso? Eu estou falando de uma representação onde a gente escreve os números dessa maneira, né? Onde eu tenho ali um valor, que eu chamei de A, vezes 10 elevado a n. Então é uma potência de base 10, que a gente costuma chamar então apenas de potência de 10, ok? Esse A ali a gente chama geralmente de coeficiente, né? E o n é o expoente, né? Veja só esse exemplo, está escrito ali 52 vezes 10 a terceira, né? Não sei do que se trata, não sei em relação a que esse valor, mas neste caso também não interessa muito, né? A gente está apenas, eu estou apenas falando de um determinado exemplo aqui, um determinado valor, que é de 52 vezes 10 a terceira. Está escrito em notação, né, em potência de 10? Sim. Mas está escrito em notação científica? Não, certo? Já adianto para vocês que não está. A gente vai ver por quê. A gente tem que seguir um determinado padrão, uma certa regrinha aqui, para que esteja, né, em notação científica, ok? E como é que é isso, né? O que a gente entende por notação científica? Então, para que esteja escrito em notação científica, esse coeficiente A, ele deve ser maior ou igual a 1. Né? É claro que eu posso estar falando aqui de uma grandeza que ela tem um valor negativo, né? Como a gente vai ver em alguns exemplos. Mas o que eu estou querendo destacar aqui é o valor absoluto, né? É apenas o valor, deixando de lado esse sinal, se é uma grandeza ali com valor positivo ou negativo. Né? Então, se é maior ou igual a 1, né? Ele deve observar, né, que ele deve ser maior ou igual a 1 e deve ser menor do que 10. Ou seja, para que esteja escrito em notação científica, esse valor A aí, ele deve estar entre 1, incluindo 1, e não chegando até 10. Então pode ser 9,99999 sim, mas não chegando até 10, ok? Então, isso já difere daquele exemplo anterior, que lá eu tinha 53 vezes 10 a terceira, se não me engano, alguma coisa assim, né? Pode voltar lá, 52 vezes 10 a terceira. Veja que esse coeficiente ali está maior do que 10, né? Então ele não está escrito em notação científica. Para que esteja escrito então em notação científica, esse valor A deve estar de 1, incluindo 1, né, até 9,99999, ou seja, entre 1 e menor do que 10, né? Alguns exemplos aqui pra gente, né? O raio do Sol, claro que aqui nós estamos falando em relação às dimensões, né? O raio de 695.700 quilômetros, né?
Então, se eu quiser representar isso em notação científica, que é o mais conveniente, é como a gente gosta de escrever para entender melhor do que está se falando, né? Eu poderia escrever como 6,957 vezes 10 à quinta quilômetros. Quem aí de vocês estiver ainda com dificuldades em potência de 10, trabalhar com potência de 10, transformar um número que não está na base 10 para a potência de 10, eu sugiro que vejam um outro vídeo sobre isso, né? Como você representa, como faça operações com potência de 10, que é interessante, ok? Do ponto de vista aqui, eu já estou presumindo que todos entenderam como se representa isso. Mas, apenas para revisar, aqui é como se a gente estivesse andando com a vírgula, 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda, né? Por isso, então, ficaria 10 elevado à quinta quilômetros, ok? Então, aí sim está escrito em notação científica. Voltando então aqui, o raio equatorial, né, da Terra, como é que ficaria escrevendo ele agora em notação científica? Então, 6,378 vezes 10 à sexta metros, né? Aqui eu não estou levando em consideração os algarismos significativos, né, fazendo algumas aproximações, mas depois nós teremos uma outra aula para falar sobre os algarismos significativos e também as operações com algarismos significativos. Aqui a carga elétrica, né, a carga do elétron, ela é menos esse valor, e esse valor é a carga elementar. Então, menos, olha, se você olhar aqui, vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, até 19 casas que eu teria que andar com a vírgula para a direita, e eu teria então 1,602 vezes 10 a menos 19 coulombs, né? É claro que é muito mais elegante, é muito mais fácil de compreender também esse valor escrito dessa maneira, né, em potência de 10, do que como estava aqui em cima, com essa quantidade de zeros, e lá depois de uma grande 18 zeros aí, eu teria a informação, digamos assim, mais relevante, né? Então, preciso, requerido, né? É interessante a gente escrever dessa maneira, e é onde entra o que a gente chama aí de notação científica para representar essas grandezas. A população do planeta eu poderia também escrever dessa maneira, né? 7 bilhões, 795 milhões, 482 mil pessoas. Eu poderia escrever então como 7,8, aqui fazendo uma aproximação também, vezes 10 à nona pessoas. Se eu quiser e tiver precisão nesses valores, eu poderia escrever com todas essas casas, mas aqui é apenas um exemplo para a gente entender como se representa isso em notação científica, ok? E a ordem de grandeza? Como é que fica essa questão da ordem de grandeza a partir do que a gente está vendo? A ordem de grandeza, primeiro, eu preciso representar aquilo que eu quero determinar, a ordem de grandeza, em notação científica. Então, eu vou escrever em notação científica, né? Então, é o que a gente já viu até aqui no vídeo. Eu vou avaliar o coeficiente, né? Coeficiente A, e escrever a ordem de grandeza de acordo com a potência de 10, observando aqui dois detalhes, basicamente. Se o módulo de A for menor do que 3,16, a ordem de grandeza será 10 elevado a n, ou seja, será a própria potência que está ali multiplicando, né, acompanhando o coeficiente, ok? 10 elevado a n. Se o módulo de A for maior ou igual a 3,16, a ordem de grandeza será, então, de 10 elevado a n mais 1. Então, eu vou somar uma unidade no expoente da potência de 10, ok? Vejam só. Por que 3,16? Se você pegar aí a sua calculadora, né, no celular ou em outro dispositivo aí, ou uma calculadora que você tem e fizer 10 elevado a meio, você vai ver que vai dar justamente, ou melhor, vai dar um valor aproximado a esse que a gente está considerando aqui, ok? Aproximado porque nós temos mais casas. Então é por isso que esse é o parâmetro para a gente determinar a ordem de grandeza. Repetindo então, se o módulo de A for menor do que 3,16, 10 elevado a n. Se for maior ou igual a 3,16, a ordem de grandeza é 10 elevado a n mais 1. A gente vai ver isso aí nos exemplos para ficar mais claro ainda. Mas, para entender isso melhor, uma comparação que eu gosto de fazer, eu peguei essa imagem que mostra uma torre aí
exposta na Bienal em 2012, não sei se esqueci de colocar aqui a referência da artista também, depois eu coloco na descrição do vídeo. Então, se você tem aqui, ó, se eu pegar, essa torre tem uma medida lá determinada de 10 metros, estava no texto, né, quando eu peguei a imagem. A gente estima ali mais ou menos 1 metro de altura, igual eu coloquei ali na figura. Se eu for determinar a ordem de grandeza da altura de uma pessoa, está mais próximo do que? Né? Então, se eu tenho aí uma pessoa tamanho de 1,70 m, a ordem de grandeza, se eu escrever 10 elevado a 0, 10 elevado a 0 é 1, né? E 10 elevado a 1 é 10. 10 elevado a 0 metros é 1 metro, 10 elevado a 1 metro é 10 metros. Qual seria, então, a ordem de grandeza apropriada, né, em relação à altura de uma pessoa? É claro que é 10 elevado a 0, porque eu não tenho ninguém aí, pelo menos conhecido, né, que chegue a passar mais de 3 metros de altura, né, e onde eu poderia já levar para essa outra ordem de grandeza. Então, as pessoas normais aí que a gente conhece, então a ordem de grandeza mais apropriada então seria 10 elevado a 0. Percebam que esse exemplo ele ajuda muito a gente entender isso aí, né, onde entra essa questão da ordem de grandeza e como é importante. Alguns exemplos aqui para a gente com base naquelas regrinhas, né? Eu tenho aí 6,378 vezes 10 a sexta metros. Qual é a ordem de grandeza? Veja, se ali é um valor, né, em modo maior do que 3,16, então eu tenho que somar uma unidade no expoente da potência de 10. Lógico que eu não vou somar ali no número, eu vou escrever que a ordem de grandeza é 10 elevado a tanto. Como ali está 10 a sexta, a ordem de grandeza vai ficar 10 elevado a sétima. Aí eu tenho ali a carga, de novo, né, do elétron, menos 1,602 vezes 10 a menos 19. Qual é a ordem de grandeza? A ordem de grandeza é 10 elevado a menos 19. Por quê? Porque aquele valor lá, o coeficiente, em módulo, ele é menor do que 3,16. Ok? 6,957 vezes 10 a quinta quilômetros. Isso aí que seria o raio do Sol de novo, né? A ordem de grandeza aí de 10 a quanto? De 10 a sexta. O coeficiente maior do que 3,16. Então, para a ordem de grandeza, eu coloco a potência somada a uma unidade no expoente. Agora, a constante de Planck, né, 10 a menos 34, coeficiente de 6,626. Então, veja, agora novamente maior do que 3,16, aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, né? O expoente é negativo, então se eu tenho 10 a menos 34, eu vou somar uma unidade, então eu ficaria com 10 a menos 33. Eu somei uma unidade, 10 a menos 33 joules vezes segundo, certo? Qual é a constante gravitacional? Então tem 6,67 vezes 10 a menos 11, é a mesma lógica, né? A ordem de grandeza seria então 10 a menos 10. A unidade aqui ficou errada, né? Aqui ficou repetida a unidade de cima, a unidade seria Newton vezes metro quadrado vezes quilograma a menos 2, né? Então, desprezem esse valor aqui, é a mesma unidade que estava aqui do lado. Na hora de copiar, eu esqueci de ajustar. A constante de Avogadro, 6,022 vezes 10 a 23. Então, como maior do que 3,16, eu vou somar a unidade, então 10 a 24 mol a menos 1. E a quantidade de pessoas, então, seria da ordem aí de 10 a décima pessoas, né? Já que nós temos 7,8, que também é maior do que 3,16. Entenderam? Então não é nada complexo, é só a gente levar em consideração essa regrinha e definir qual é a ordem de grandeza apropriada. Em relação à estimativa de ordem de grandeza, Enrico Fermi, né, um físico italiano, ele dizia que eram cálculos feitos nas costas de um envelope. Por quê? Porque são cálculos onde você levanta hipóteses, faz ali aproximações, até de certo ponto grosseiras, porque você não está muito preocupado com o valor ali, com o coeficiente, com o valor exato daquela medida, ou você não tem condições para determinar esses valores. Então você precisa estimar, você quer apenas estimar isso o mais próximo possível ali em relação à ordem de grandeza. Então, como é que a gente faz isso? Levantando algumas hipóteses e fazendo algumas considerações, né? E aí você consegue determinar qual a ordem de grandeza de uma determinada grandeza que você está estudando. Então, como é que a gente faz isso? Vamos pegar aqui um exemplo que vai ficar mais fácil de entender.
Considere que nós temos aí quantas vezes o coração de uma pessoa normal bate em toda a sua vida, como exemplo, a gente determinar a ordem de grandeza. Veja, eu preciso saber, primeiro pensar um pouquinho em algumas coisas, algumas hipóteses que eu tenho que considerar. Quantas vezes o coração de uma pessoa normal bate em toda a sua vida? Então eu tenho que pensar, qual é ou quantos anos em média vive uma pessoa no mundo? Né? Então eu teria que ir atrás dessa informação. Outra informação importante, quantas batidas por minuto, por segundo, por hora, né? Dependendo do que a gente tem de informação, uma pessoa, nós temos aí do coração de uma pessoa normal. Em média, é claro, porque se a gente for pesquisar isso, você vai ver que depende da idade, depende se faz exercício físico ou não, depende de uma série de fatores. Depende, aqui nós já estamos falando de uma pessoa normal, no sentido de uma pessoa saudável, né? Então, você tem que levar essas questões em consideração. Se for no caso uma pessoa normal aí, em média, o coração bate aí 70 vezes por minuto, então são 70 batidas por minuto. Em relação à expectativa de vida no mundo, é também de 72 anos, né? Então essa é a expectativa de vida a nível global, certo? É claro que alguns países vai ser maior, outros vai ser menor, mulheres e homens também vão ter taxas diferentes, né? Expectativas de vida diferentes, mas aqui a gente quer determinar de uma forma mais geral, aí, e não vai ser um problema, já que a gente está interessado em estimar aqui a ordem de grandeza, ok? Então, se são 70 batidas por minuto, já tem uma informação, né? 70 vezes por minuto, e eu quero então chegar a isso até a expectativa ali de 72 anos. Primeiro passo, a gente poderia fazer isso tudo de uma vez, mas eu vou fazer aqui passo a passo para que fique mais fácil a compreensão de vocês também. Uma hora, né? Então, se eu pegar uma hora, eu vou multiplicar 60 minutos, né? Por 70, porque são 70 batidas por minuto. Então, se eu multiplicar isso por 60, eu vou ter a quantidade de batidas em uma hora. Fazendo isso, a gente teria, então, 4.200 batidas em uma hora. Em um dia, só pegar isso, então, eu vou multiplicar por 24 horas, né? Então, 100.800 batidas. Em um ano, 36, lógico, só pegar ali e multiplicar pela quantidade de dias no ano, né? 36.792.000 batidas. Em 72 anos, né? Só multiplicar, 2.649.024.000 batidas. Lembra que eu disse que a primeira coisa é a gente representar esse número em potência de 10? Não, não é só isso, representar ele em notação científica. A gente tem que sempre ter em mente que há uma diferença aí, porque eu posso escrever em potência de 10 sem estar em notação científica. Então eu quero em notação científica. Quando a gente faz isso, escrevendo aqui em notação científica, então, eu teria 2,65, já ali fazendo uma aproximação que não acarretará nada aqui no que a gente quer, né, de problema no que a gente quer, 2,65 vezes 10 a nona batidas, né, nesse intervalo, então, dentro da expectativa de vida mundial, certo? Isso nos dá, então, uma ordem de grandeza de 10 a 9, né, ou 10 a nona, né, batidas, ok? Da casa, então, de bilhões de batidas, né? Essa que é a ordem de grandeza relacionada ao número de batidas ao longo de toda a vida de uma pessoa normal em relação à expectativa de vida mundial, ok? Espero que vocês tenham entendido, então, que conseguiram entender essa ideia das estimativas, que é preciso a gente estimar a ordem de grandeza, né? A partir de cálculos simples, né? Como disse o Fermi, cálculos feitos nas costas de um envelope, e até o próximo vídeo.